doutor advogado, sócio-diretor da imobiliária Remax Atitude em Fortaleza, Ceará, diretor da FISA Construtora Incorporadora, pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal. Esse cara é o cara. O nome dele, doutor Renato Borges. Salve de palmas para ele. Bom dia, senhores corretores, gerentes, proprietários de imobiliária, empresários, executivos. É um prazer enorme estar aqui, sem dúvidas, poder compartilhar um pouco de conhecimentos desse apaixonante área que é o setor imobiliário. E, mais precisamente, eu valorizo muito esse compartilhamento de conhecimento quando se trata, sobretudo, com pessoas, com profissionais de estados diferentes, porque aí cada um carrega consigo uma peculiaridade, carrega consigo uma linha de trabalho que difere de outros estados. É a partir do momento que a gente consegue unir tantas pessoas de tantas localidades, sem dúvidas, o aproveitamento é maior. E nós vamos dar início a este encontro. Eu queria só que tirasse esse barulhinho, por gentileza, para não perturbar ninguém. Já foi apresentado, além tem algumas atividades, tem uma área que eu me apaixono demais, que é a música. Eu sou pianista e, para mim, a arte ela está totalmente ligada à área do mercado imobiliário. Por quê? Porque a gente trabalha com inovações, nós trabalhamos com arte. Cada um de vocês tem que ter um pouco do lado artístico dentro do coração. E a gente sempre está desafiando para que a gente possa inovar, fazer diferente. O mercado está cada vez mais exigente e vão prevalecer as pessoas que realmente tiverem um diferencial nesse setor. Por que corretor ou empresário? O corretor, antigamente, ele tinha uma conotação de vendedor. E o mercado, como eu disse, está cada vez mais exigente. Então, nós temos hoje que saber um pouco de direito, um pouco de arquitetura, de engenharia, nós temos que ser psicólogos, e a partir do momento que a gente consegue unir todas essas ferramentas, é o momento que a gente vai fazer realmente um diferencial no mercado imobiliário. E nós vamos dividir esse tempo entre mim e a Rejane em dois pilares do setor imobiliário. O primeiro é como você conseguir clientes. Esse é o primeiro passo. O grande desafio de todos os corretores de estar sentado ali à mesa, às vezes durante dias e dias, e não consegue, às vezes, conseguir o cliente e fica frustrado. Essa é a palavra que a Rejane vai ministrar. Só que não adianta também você conseguir 10, 15, 20 clientes durante o mês se você não sabe abordá-los, se você não sabe efetivar a venda. Então você vai ter casos e casos. Um corretor que ele tem ali 15, 20 clientes no mês, mas ele consegue fazer um fechamento. Tem aquele que consegue os mesmos 20 clientes, usa as mesmas ferramentas para poder obter essa clientela, porém ele consegue obter um resultado maior. De repente ele consegue fazer 5, 6, 7, 10 vendas. Então, esses são os dois pilares, a gente vai tentar concentrar o máximo possível. A minha parte vai abordar parte de conhecimentos, não só técnicos, envolvendo a parte um pouco do direito, na parte boa do direito, no sentido de você dar conhecimento ao cliente, que é o que ele realmente quer, o cliente quer ter a segurança de você, e envolvendo algumas áreas, uma área muito importante também, que é a neurolinguística. Nós começamos na Remax, já éramos do setor imobiliário, mas entramos na Remax há aproximadamente 2 anos. E nós, como sócios, sou eu, a Rejane, o Leonardo, nós três, nós nos unimos e fizemos o seguinte acordo, que nós iríamos ter um resultado de 3 meses em 3 anos. E para muitos essa expressão pode soar como até uma prepotência, pode soar como 3 anos em 3 meses, exatamente. Desculpa, obrigado. E para muitos uma frase como essa pode soar como prepotência, pode soar como utopia, mas esse objetivo nós preferimos chamar como um sonho. Um sonho que ele é possível quando existe determinação, quando existe técnica e, sobretudo, quando existe amor pelo que faz. Isso é a essência de tudo, tá certo? É a base e até bíblico. Tem um trecho bíblico que é em 1 Coríntios 13, que diz o seguinte:
ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse toda a fé, capaz de mover as montanhas, se eu não tiver amor, eu nada seria. Então, aqui devem ter pessoas que talvez falem, não, Renato, mas eu sou universitário, eu vou ser engenheiro, eu vou ser arquiteto, e eu estou aqui apenas de passagem, eu vou ser corretor, meu objetivo é ser corretor apenas nos próximos 2 anos. Tudo bem, mas seja um bom corretor nesses 2 anos. Não seja um corretor medíocre, faça um melhor como corretor, ainda que seja durante 1 ano. Então, esse é o nosso desafio aqui nesta manhã. É fazer com que o corretor ele esteja sensível, sim, às mudanças do mercado, e a base é você ter amor pelo que faz, é você ter objetivo, porque não adianta a gente prosseguir, não adianta a gente falar de técnicas de direito, neurolinguística, né, e ter pessoas aí, os próximos palestrantes excelentes, estão ansiosos para ouvi-los, né, não vai adiantar. Então essa realmente é a base do nosso encontro. E o segundo ponto é, não adianta a gente ter essa visão, gostar do que faz e às vezes se enganar. O tempo é o segundo passo que nós temos que observar. E o fato é que às vezes a gente pensa que está trabalhando. A gente lida com pessoas que às vezes acorda 6 horas da manhã, chega em casa às vezes 8 horas da noite, 9 horas da noite, mas a produtividade desse profissional, ele é aquém. Se você fizer uma análise durante um dia, uma semana, um mês desse profissional, às vezes ele tem um resultado que ele poderia ter feito 10 vezes mais, às vezes até utilizando a metade do tempo. Quanto tempo vocês acham que a gente perde por dia nas 8 horas de trabalho? Aquele tempo sem fazer nada, Facebook, apesar de ser uma excelente ferramenta, mas às vezes a gente exagera e às vezes pensando que está trabalhando. Eu diria, minha opinião, que em torno de 4 horas. Mas eu não quero exagerar também muito não. Vamos fazer aqui uma análise que nas 8 horas que nós trabalhamos durante o dia, nós perdemos 2 horas. Então, se você perde 2 horas por dia, dentre as 8 horas, se multiplicarmos por 20 dias úteis do mês, nós teremos aí 44 horas mês perdidas. 44 horas mês vezes 12 meses, nós teremos aí 528 horas ano. Se o dia tem 8 horas úteis de trabalho, 528 horas ano divididas por 8 horas dias, nós teremos aí 66 dias ano. Se um mês tem 22 dias úteis, nós perdemos aí 3 meses por ano. Isso aí não tem dúvida, a grande maioria perde realmente esse tempo, e eu diria até mais que isso, tá certo? Para fazer um cálculo mais prático, se o dia tem 8 horas, você está perdendo 2 dias, você está perdendo 1/4 do dia. 1/4 do ano, 3 meses. 3 meses pode representar um carro para você, tá certo? Pode representar, em talvez 4, 5, 6 anos, uma casa própria, que nós todos aqui estamos perdendo. Então, o nosso primeiro desafio é que você faça uma reflexão diária sobre a sua produtividade. Que você faça toda sexta-feira ou todo sábado, quando você terminar de trabalhar, uma análise sobre o que você realmente produziu durante esse lapso temporal. Eu tenho certeza que isso é um dado simples que estou falando, não tem nada demais. Aliás, a toda a palestra vocês vão perceber que não tem nada extraordinário, não existe nenhuma fórmula mágica. Eu já li trilhares de livros e eu chegou a um ponto que eu percebi o seguinte: as pessoas às vezes, elas não têm sucesso, elas estão procurando algo surreal, algo extraterrestre, e na verdade, as pessoas que têm sucesso, elas simplesmente fazem o que deve ser feito. Essa é a chave do sucesso, entendeu? É você se basear, como a gente falou, pelo seu objetivo, pelo amor pelo que você faz. É você ter uma visão, em segundo lugar, em relação ao seu tempo. É você ter um aproveitamento eficaz para que você possa realmente aproveitar a sua vida profissional. E isso, sem dúvidas, irá repercutir para a sua vida pessoal, ok? Barulhinho ficou mesmo. A razão pela qual a maior parte dos objetivos não é atingido é que gastamos o nosso tempo fazendo primeiro as coisas secundárias. Essa é uma frase belíssima, nós temos outra aí também, que diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário a seguir, o que é possível
e de repente estará fazendo impossível. E eu queria perguntar para vocês, esse questionamento que tem aqui abaixo, qual é a atividade que o ser humano tem mais preguiça de realizar? Alguém sugere aqui alguma resposta? O ser humano, ele tem um lado instintivo e um lado animal, certo? Ele está presente desde o nosso nascimento. Então é por isso que muitas vezes é mais fácil você carregar areia, você carregar pedra, porque isso não exige do nosso raciocínio. E a atividade que a gente tem mais preguiça de realizar se chama pensar. Muito bem. Essa é a atividade mais difícil. E é por isso que a gente não sabe administrar o nosso tempo. É porque a gente vai rodando, entendeu? A gente vai inventando novas atividades. Ah, hoje eu tenho que ir no shopping, agora eu tenho que ir para a farmácia, por isso eu não vou fazer isso. Ah, a gente começa a inventar coisas que são lícitas e que são importantes, sim, sem dúvidas, mas que poderiam ser realizadas em um momento específico, sem você tirar o foco, sem tirar a direção do seu. Então, a partir do momento que a gente tem essa visão, a gente passa ao quê? A estar sensível e despertar mais o ato de pensar. É um exercício. Pensar é um exercício, e por isso que muitas pessoas que exercem outro tipo de atividade não conseguem nunca vencer, porque elas não passam, não se expõem ao exercício de pensar. Nós fazemos parte da Remax Atitude lá em Fortaleza. Hoje a Remax tem mais de 200 unidades no Brasil, e esse sonho que eu falei no começo, ele foi realizado, e a gente conseguiu realmente obter entre mais de 6 franquias no estado do Ceará. Em menos de 4 meses a gente conseguiu quitar a franquia, e em seguida a gente conseguiu ficar em primeiro lugar do estado do Ceará, e em menos de um ano de faturamento, entre mais de 200 unidades Remax, a gente conseguiu ficar em segundo lugar do Brasil em vendas, tá certo? O nosso objetivo hoje é o quê? É partilhar, é abrir o que nós fizemos. É expor, como muito bem falado o Ricardo Costa, o nosso objetivo é exatamente esse, e é crescer, é dar realmente, fazer com que o mercado, ele possa realmente crescer cada vez mais, e com isso a classe ganha, todos ganham com isso. E nós tivemos várias experiências para a gente poder obter esse resultado. Dentre eles, a gente conseguiu, nós focamos em algumas construtoras específicas, tá certo? E esse é o primeiro ponto. Vocês já viram aqui um médico que ele é dermatologista, oftalmologista, trabalha com anestesia, obstetra. Ao mesmo tempo, vocês já viram alguém aqui? Eu não conheço. Pois eu conheço 99% dos corretores que são assim. Certo? O corretor, ele quer saber do mundo todo, ele quer saber da cidade, toda a cidade que ele trabalha, ele coloca no seu balcão 50, 100 lançamentos, e ele quer saber os 100 lançamentos. Por isso que ele não vai ter foco, ele não vai conseguir fazer bem feito. A especialidade, ela vem para isso, para que você possa avançar na sua profissão. O médico, ele faz uma especialidade para isso. O advogado, da mesma forma, o dentista, e o corretor, por que ele vai ser diferente? Ele não pode ser diferente. Então, nós nos especializamos. Essa é uma primeira dica, primeira ferramenta que eu passo para vocês. Então, nós selecionamos um produto, nós fizemos um mapeamento na cidade e fizemos o quê? Uma projeção do que realmente a área que mais valorizaria. Pegamos todos os lançamentos daquele setor, daquele bairro, daquela região, e nós pegamos o melhor produto que reunia as mais diversas qualidades, desde construtora, desde valor por metro quadrado, desde acabamento, desde a parte de documentação, e com isso a gente conseguiu focar naquele produto e obter um resultado expressivo. Dentre esses resultados, a gente fez realmente uma parceria com uma construtora chamada Porto Freire, lá em Fortaleza, e nessa construtora, nesse plantão de vendas, tinham 2 imobiliárias. As duas juntas, elas formam cerca de 1.000 corretores, e as duas estavam de plantão, nós não estávamos. Na época nós tínhamos cerca de 20 corretores, e essas 2 imobiliárias de plantão, com esses cerca de 1.000 corretores, as 2 grandes imobiliárias, elas venderam cerca de 11 apartamentos.
E a gente, fora do plantão, com cerca de 20 corretores, nós vendemos 75 apartamentos nesse mesmo período, em 2 meses. Né? E todo mundo se questionou o que realmente estava sendo feito. Então, o fato é, o que estava sendo feito era o seguinte: os corretores que estavam de plantão naquele apartamento, naquele empreendimento, eles faziam simplesmente 2 abordagens. São 2 abordagens básicas que a grande maioria dos corretores faz, que é o quê? O cliente chegava, o corretor se levantava, mostrava o apartamento decorado, o cliente voltava, ele puxava a tabela e mostrava, e dizia, olha, aqui a tabela, o cliente, tudo bem, eu vou pesquisar, eu vou ver outros empreendimentos, qualquer coisa eu te ligo. Ao corretor, muito obrigado, está aqui no meu cartão, eu estou aqui à sua disposição, me liga e tchau. Isso é, muitas vezes, eu sei que vocês vão concordar comigo, que é o atendimento do corretor. Só que isso é coisa do passado. A gente vem aqui para trazer uma visão diferenciada. Quem não estiver sensível às mudanças, aos ajustes do mercado, realmente vai ficar para trás. Isso não é uma característica do corretor de imóveis, não. Qualquer profissional hoje, antigamente a pessoa era um advogado, ele adentrava ali as portas de um escritório e ele já conseguia ser bem sucedido. Hoje você vê vários advogados verdadeiramente desesperados para poder conseguir ter um espaço no mercado. Isso eu estendo para dentistas, para arquitetos, para engenheiros e tantas outras áreas, e vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. Então, da mesma forma, é o corretor de imóveis. Então, ele tem o quê? Que se qualificar. O cliente, ele está cada vez mais exigente, ele não quer saber que você entra num apartamento decorado, ele vai mostrar, o corretor chega, olha, aqui é o quarto, aqui é a sala, aqui é o banheiro, isso ele já sabe, você não precisa nem dizer, você está subestimando a capacidade do cliente de entender que aquilo ali é um banheiro ou uma sala. Pula essa parte, entendeu? Então você tem o quê? Que dar uma abordagem mais técnica. E isso é o que nós fizemos. Nós tivemos um aproveitamento de venda extraordinário, porque nós, desses 75 apartamentos nesse plantão, a gente atendeu cerca de 100, 110 pessoas. Eu participei de todas essas 75 vendas, com os corretores dessas 75 vendas, e aqui a gente está falando de 75%, 80%, mais ou menos, de aproveitamento de vendas em relação ao cliente. E isso é o que a gente vai desafiar a todos vocês agora, tá certo? Ao invés da gente trabalhar com 2 abordagens, a gente vai trabalhar com 10 abordagens. É claro que não dá para a gente poder esmiuçar todos esses 10 pontos de uma maneira precisa, até em questão e virtude do tempo. Mas só o fato da gente pincelar um pouco dessas 10 abordagens, ainda que seja de uma maneira rápida, eu creio sem dúvidas que vai fazer diferença na vida profissional de vocês. Porque aqui é o momento da gente realmente abrir a nossa visão, tornar a nossa visão, que outrora muitas vezes era pequena, e trazer uma visão holística realmente do mercado imobiliário e do corretor, do profissional que você realmente quer ser. E o primeiro passo é, quando eu atendo o cliente chega, olha, eu quero comprar um apartamento X, assim, assim, assim. Eu falo, olha, antes de falar do apartamento, deixa eu falar um pouco da nossa empresa, da forma que nós trabalhamos, que aí o senhor, a senhora vai se sentir até mais seguro no momento em que nós falarmos do seu apartamento. O que eu ganho nessa frase? Primeiro, eu estou dando direcionamento à venda. Quem manda aqui são vocês, tá certo? O médico, quando você vai num médico e você chega que você está com dor de barriga, ou no pé, ou no braço, onde for, você não chega para o médico e fala, olha doutor, eu estou querendo aqui que você me passe aqui um Tilenol, um paracetamol. Não, quem vai dizer qual é o remédio vai ser o médico. Você apenas vai expor o seu problema, o seu desejo junto àquele profissional. Então, a forma de falar, e aqui já antecipando um pouquinho de neurolinguística, quem vai direcionar é você. Então, se o cliente chega para poder perguntar, eu quero comprar uma casa de 2 quartos, assim, assim, você vai dizer, olha, antes de responder, da gente entrar no mérito da questão da venda da sua casa, deixa eu falar um pouco da nossa empresa. E tem 2 finalidades. A primeira é porque você já traz direcionamento à conversa. E segundo, porque eles vão te conhecer. Como é que eu vou poder dar confiança? Como é que eu vou poder comprar um imóvel com um corretor se eu não conheço, se eu não sei da sua bagagem, da sua história? Como é que ele realmente, se ele vai passar segurança naquele ato? E o que nós fazemos nesse momento? Então nós apresentamos a nossa empresa, eu falo, olha, nós fazemos parte de uma franquia da Remax, que hoje tem 7 mil unidades em mais de 90 países, é uma franquia, tem um padrão internacional.
Então isso repercute diretamente ao cliente. Nós temos aqui uma assessoria comercial, uma assessoria jurídica. Hoje o mercado, infelizmente, tem profissionais que às vezes deixam a desejar em relação à informação, e a gente consegue realmente trazer à baila, trazer para o seu negócio um apoio mais técnico. Nós hoje atendemos profissionais, investidores, não só do Ceará, mas do Brasil, de outros países, e o nosso objetivo é, sendo para investimento, fazer com que realmente o seu negócio ele seja vendável, ele seja rentável. Eu falo muitas vezes, olha, eu não quero te vender um apartamento não, eu quero te vender 10. Mas para que eu consiga vender os 10, eu tenho que vender um apartamento que ele seja vendável e rentável. Porque se esse empreendimento, esse apartamento que eu te vender, não trouxer esse retorno, eu não vou conseguir te vender o segundo ou o terceiro. Mas se eu vendo um bem feito, ele vira 2, vira 4, vira 6, e aí vai. Sendo para a finalidade de moradia, existe toda a técnica em relação a isso, e a gente vai abordar aqui. Então, é isso que faz a diferença. Então, você já começa falando de você. Estou falando aqui da minha empresa, que é onde eu trabalho, mas cada aqui, nós sabemos que temos profissionais de várias imobiliárias ou até autônomo, você tem que construir a sua imagem. Não importa se você é corretor autônomo, qual é imobiliário, se é franquia, não interessa. Construa a sua imagem, fale um pouco de você, fale do seu diferencial, entendeu? Com certeza que cada um tem um diferencial. Né? Poxa, eu trabalho no mercado há 25 anos, ou pelo tempo, né? Nossa empresa, a gente tem um assessor jurídica, ou então fala outro diferencial de atendimento em casa, não importa, você tem que expor um pouco de você para que o cliente ele veja em você um profissional que realmente vai passar confiança. Em seguida, tratando-se de investimentos, você tem que dar o quê? Começar a passar aos poucos segurança ao cliente. Então lá a gente lida muito com investidores. E o que a gente faz? A gente fez um estudo em relação a tudo que foi investido no estado de Ceará. Tá certo? Então, muitos têm medo. A gente está falando aí, logo lá no final, a gente vai falar de bolha imobiliária. Então, o cliente tem medo do que vai acontecer. É melhor comprar agora? Ou é melhor comprar depois da Copa? Qual o momento que eu compro? Né? O cliente ele tem dúvidas. Então, você vai dizer, olha, lá em Fortaleza a gente fala, a nossa cidade tem recebido uma verba pública de maneira totalmente expressiva. Só em virtude, em razão da Copa, isso é investido cerca de 33 bilhões de reais, que é distribuído entre as 12 cidades que sediarão a Copa, envolvendo Fortaleza. Hoje em Fortaleza nós temos também o Shopping Rio Mar, que vai ser construído. É um shopping que vai ser investido mais de 600 milhões de reais, que vai ser o terceiro shopping do país. A gente tem também um oceanário denominado Aquário, que vai ter um investimento de 250 milhões de reais e vai ser o terceiro oceanário do mundo. Tá certo? Nós temos aí mais 2 shoppings, cada um investimento de aproximadamente entre 250 a 300 milhões de reais. Temos um metrô também que foi implementado. Temos o centro de convenções, que é um dos maiores do país. Né? Temos vias que estão sendo ampliadas e trazendo, agregando valor imóvel. Então, eu estava dando uma entrevista para o jornal em Fortaleza e a repórter me perguntou como seria depois da Copa, o que queria acontecer. Aí eu falei o seguinte, olha, depois da Copa, o aquário não vai ser destruído, nem o centro de convenções, nem o metrô, nem os outros shoppings. Toda essa estrutura ela vai permanecer depois da Copa. A magia ela vai passar, mas para o nosso setor, para o seu setor, isso vai ficar. Por quê? Porque é a estrutura que faz diferença no processo. A estrutura ela garante o valor do imóvel e agrega, sem dúvidas, né, segurança para você como profissional, para que possa ser transmitida para o cliente. Tá certo? Então procure estudar a sua cidade. Então você vai falar de você vai falar da sua cidade e lá no final você vai chegar no empreendimento. Tá certo? Já falando do bairro, você vai dar discernimento, orientação. Às vezes muitos clientes querem investir, ele pensa logo em relação a um bairro que ele está mais em ascensão, que ele já tem um valor agregado de mercado, e nem muitas vezes isso é interessante para o investidor. Muitas vezes para o investidor é interessante você pegar, às vezes comprar, adquirir um imóvel que ele está um pouco mais afastado, mas tem sim uma expectativa real de ganho. Por quê? Nós temos aí uma valorização geral e uma valorização individual. A valorização individual, existe um apartamento e existe a estrutura que está envolta a este processo. Então, se você pega um bairro que ele já está totalmente já construído, que não tem nem terreno a mais para poder ser construído, a reta de valorização é uma reta mais estável. Diferentemente, se você
investe em um imóvel que está próximo da cidade, mas ainda está em ascensão, ali você tem a expectativa, você procura saber que vai ter realmente investimento, shoppings, farmácias, colégios, universidades, e que vai agregar. A reta, ela é muito mais ascendente de valorização. Então você já pode ir passando dicas como essa, tem diversas, aqui é só uma delas, né? Você faz essa comparação do empreendimento e o demais bairro, fazendo essa análise comparativa, que foi o que a gente fez. Isso é um ponto essencial, porque se o cliente ele te procura, ele vai querer, muito provavelmente, olhar todos os empreendimentos que estão ao redor, ou uma grande parte, concorda comigo? É muito difícil, dificilmente o cliente vai entrar em um apartamento, em um plantão, e já compra com você. Via de regra, ele vai te visitar, vai no seu plantão, ele vai chegar muito obrigado, qualquer coisa eu te retorno, e ele vai visitar pelo menos mais uns 4 ou 5 daquele bairro que ele tem interesse. Porém, aí vamos entrar aqui no aproveitamento de venda. Se você dá direcionamento a esse cliente, sem dúvidas, a probabilidade de fechamento é maior. Então, o que nós fazemos? Nós, como eu falei, a gente pega um bairro, você já seleciona e marca. Eu fiz lá no escritório um mapa com vidro marcando os pontos de lançamentos ou casa-russo, o que seja, naquele bairro, e você já vai dizer, olha, nesse bairro aqui, nós temos aqui, entre todos os lançamentos, uma margem de metro quadrado que gira em torno de 3 a 4 mil reais. O empreendimento que eu estou te oferecendo, ele custa R$3.200 o metro quadrado. E tem mais, ele tem a construtora, já entrando na construtora, é uma construtora sólida, aí você já entra no aspecto da construtora. É uma empresa, uma construtora que tem mais de 20, 30 anos no mercado, é uma construtora que nunca deixou de entregar um imóvel, e a gente tem que parar de falar dados que seja simplesmente, é uma construtora boa, não vai dar certo. A linguagem do corretor ela é muito superficial e isso gera um desencanto para o cliente. Não dá para você chegar e dizer, não, é construtora boa. Esqueça essas palavras de pessoa boa, tem que dar dados técnicos, né? A gente tem que entrar aqui em relação da construtora, em relação à composição societária dela, procure saber quem são os sócios da construtora, né? Procura saber se existe uma incorporadora, aí existe uma diferença, o incorporador, ele está acima, ele que administra a obra e ele, porventura, contrata a construtora. Muitas vezes a construtora ela pode ser também a incorporadora. Você tem que ter esse conhecimento. Né? É você saber que aquela incorporadora muitas vezes é um grupo de fora que tem capital, que é dono das empresas A, B, C e D, uma empresa sólida e que você consegue passar essa segurança para o cliente. Então, você saber da construtora, da incorporadora, é algo que exige realmente uma investigação, essa é a palavra. Exige um estudo, que é com isso que você vai conseguir realmente passar o recado para o cliente. Tem a questão da engenharia, né? A questão do acabamento. A gente, nessa área, a gente via vários empreendimentos que eles eram construídos com alvenaria estrutural. Para quem não sabe o que é isso, alvenaria estrutural, o prédio ele é sustentado pelas próprias paredes, é parede sobre parede, de forma que se o dono do apartamento, se ele quebrar uma das paredes, isso pode comprometer a estrutura do prédio, tá certo? E esse apartamento que a gente estava vendendo não era assim. E ele estava com o valor do metro quadrado mais acessível que muitos outros que eram assim. E o cliente às vezes não entende isso. Então você começa a dar direcionamento ao cliente de uma maneira tal que ele não quer ver os outros. É o que aconteceu com a gente. A gente sentava e fechava, porque eu já dizia todos que tinham. E claro, tem que ter cuidado, você não pode também denegrir os outros construtores. A gente tem que ter muita ética em relação a isso, tem que saber falar. Eu não posso chegar e dizer, esse produto é o melhor e esse é ruim, de forma alguma. Né? Até porque amanhã você está vendendo esse outro empreendimento, até porque às vezes o próprio cliente, não, eu não quero esse, eu quero esse outro. Aí você vai vender, poxa, acabou de falar mal, agora você vai me vender, você quer me vender, agora para comissão você quer, né? Então, você tem que orientar de uma maneira sutil, você vai falar de mercado, você vai falar de expectativa de ganho, de metro quadrado, de todos esses requisitos, essas ferramentas que a gente está abordando, mas nunca denegrindo qualquer que seja a construtora, tá certo? Isso é um papel ético que nós temos que carregar consigo. Temos também que levar em consideração aí a questão da segurança jurídica, né? A segurança do empreendimento. Então, a gente, antigamente, era muito comum, isso um questionamento, é um medo que os clientes têm em relação à entrega do imóvel, tratando-se de imóvel na planta. Então, o cliente chega, mas será que vai ser levantado mesmo, Ricardo? Você vai me vender esse empreendimento e se não me entregar?
O que eu faço contigo, Ricardo? Né? Então, isso acontece demais. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você passa a dar essa segurança. Então, você vai dizer, olha, esse era um medo. Antigamente, existia o seguinte, a construtora ela tinha o seu nome social ou sua razão social, e com aquela razão social, a construtora, ela colocava no mercado cerca de 5, 8, 10, 15 empreendimentos. Para você administrar com uma conta, com uma razão social, esses 10 empreendimentos, é um risco. Porque pode ser que quando você chega no 10º, a construtora não tem mais dinheiro e aquele apartamento 10º, ele não seja levantado. E o que as construtoras faziam? Eu tenho um apartamento para ser entregue em 2014 e outro em 2016. Se o 2014 é o que está mais próximo, eu vou pegar o dinheiro que foi injetado naquela obra que vai ser entregue em 2016, não é agora, eu estou tranquilo, vai demorar, eu pego esse dinheiro e jogo na obra de 2014. Então, eu gero um desfalque na obra que vai ser levantada em 2016. Isso chama efeito pedalada, bicicleta no mercado, na linguagem coloquial. E isso está acabando. Então, por quê? O cliente ele não tem formação jurídica. Então, foi instituído, tá certo? Por determinação legal, o registro de incorporação. E o que significa o registro de incorporação? Hoje, uma obra, para ela poder ser lançada no mercado, para que você veja aqueles panfletos, folders que a gente tem, para que chegue até esse momento, a obra ela tem que ter um registro de incorporação. O legislador já obrigou o construtor que ele realiza este instituto e dessa forma significa que o terreno foi adquirido de maneira legal, existe um projeto aprovado, tá certo? Existem diversos outros trâmites legais que já foram cumpridos. Então isso já traz o quê? Uma segurança para o cliente. Então você vai dizer para o seu cliente o que é um registro de incorporação, você vai dizer o cenário do passado, o cenário atual e você vai dizer que o seu produto que você trabalha tem registro de incorporação. Então, ele já passa a confiar em você. Ele já sabe, puxa vida, eu já vou para outro, será que você é atendido por outro corretor e ele vai me vender? Será que ele sabe todas as informações? Você acaba cada vez mais amarrando aquele cliente a você, porque ele vê em você como profissional uma pessoa que tem um conhecimento diferenciado e é o que ele precisa. O cliente ele quer isso. Qual é o apartamento decorado aqui que é feio? Me digam. Nenhum. O construtor hoje tem uma visão moderna do mercado, então qualquer apartamento que você for visitar decorado, todos vão estar lindos e maravilhosos. Então isso o mercado já tem, você não vai querer convencer o seu cliente dessa maneira não. Olha aqui o quarto amplo, é claro, faz parte ali da magia, mas o cliente ele está exigente e não subestime a capacidade do cliente. Foi-se o tempo que o vendedor ele falava 3 palavrinhas e puxava o cheque. Hoje o cliente ele quer ter informação. Ele quer saber que ele está gastando ali 400 mil reais que está saindo do bolso dele e ele está pagando aquilo ali de uma maneira segura, tá certo? Então, a gente vai dar essa segurança com todas essas ferramentas. Você vai chegar e você vai dizer também, a SPE, o que significa SPE? É uma sociedade de propósito específico. A construtora, para poder evitar ter um nome social e com 10 apartamentos, 10 obras sendo construídas, ela cria uma sociedade para cada empreendimento, tá certo? Então você passa a ter mais organização naquele processo de construção. Então a construtora, ela cria, eu tenho uma construtora X, mas eu vou lançar um produto chamado Passo das Águas. Então eu crio uma empresa Passo das Águas, LTDA, construtora, etc. Blá, blá. Então cria-se uma empresa e existe o quê? Um capital individualizado que vai ser gerado para aquela empresa. Então você já pode, se o empreendimento que você trabalhar tratar-se de uma SPE, você já pode passar isso para o cliente, você pode abrir o contrato e você já pode esmiuçar esse contrato para o cliente. E sem dúvida já vai ser mais um diferencial que você vai passar. Temos aí também o Instituto do Patrimônio de Afetação, relativamente recente, e significa o quê? No patrimônio de afetação, todo o capital que a construtora ela determinou para aquele empreendimento específico, ele só pode ser utilizado para aquele empreendimento. Então a construtora ela não pode pegar esse dinheiro e utilizar para colocar e transferir para outra obra. Ele não pode fazer isso. Então algumas obras, algumas construtoras trabalham com patrimônio de afetação. Procure saber, procure estudar e verificar isso, que nessa reunião você vai poder passar isso para o cliente e sem dúvidas vai fazer uma diferença extraordinária. 10º ponto,
bolha imobiliária. Isso é um grande temor, como eu falei, de muitos clientes, né? Seja para investimento ou seja para moradia. O cliente, ele tem esse medo, se ele deve realmente comprar, se ele deve esperar, se vai acontecer igual aos Estados Unidos. E vamos descrever a realidade do Brasil em relação a isso, tá certo? O que aconteceu nos Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Espanha e tantos outros lugares que realmente sofreram a bolha imobiliária. Você quer que eu ria, né? Na frente de todo mundo, né? Você está de brincadeira comigo, né? Então, o que aconteceu nesses locais foi o seguinte: a participação de crédito nesses locais era muito expressiva no setor. Então, a participação do crédito, ela é muito liberal. Nos Estados Unidos, para você conseguir um crédito, você chegava, grosseiramente explicando, com RG, com o CPF, você conseguiria pegar R$200 mil. Isso não acontece no Brasil. No Brasil, nós temos uma política conservadora de crédito, tá certo? Então, para você conseguir um empréstimo, para você conseguir o financiamento do seu carro, para você conseguir o financiamento da sua casa, você tem que comprovar renda. É uma política conservadora. Isso o cliente às vezes não gosta, porque ele deixa de conseguir, de realizar o seu sonho da casa própria, deixa de realizar o sonho de ter um carro, mas traz segurança para o país. Tá certo? A política conservadora, ela tem um fator positivo para o país, não muitas vezes para o cliente que está comprando. Isso não é o que acontece nos demais países que tiveram realmente a bolha imobiliária. Então, a participação de crédito nesses locais, em relação ao PIB, chega de 50% às vezes até 85%. Enquanto que nossa participação do crédito, quanto maior, pior. E aqui no Brasil nós temos uma participação de 5%, 6%, com a expectativa de 10 anos passar para 10%, 11%. Então nós estamos dentro de um cenário favorável. Nós passamos o que? Nós tínhamos uma demanda reprimida de crédito, tá certo? E hoje o Brasil, com a evolução, nós temos aí diversos apartamentos sendo construídos, a economia melhorou. Se você adentrar nos canais aí de concursos públicos, vocês vão ver aí diversos profissionais, policial federal que ganhava R$2 mil, hoje ganha 10, ganha 11, e tantos outros cargos públicos, né, que você vê uma quantidade de pessoas que ganham bem e que conseguem realmente pagar e comprar um imóvel, né? Tem outro fator que define, que desencadeia na bolha imobiliária, que é o uso, a utilização do imóvel, tá certo? Então, cerca dos países que têm bolha imobiliária, cerca de 50% dos imóveis são para investimento, outros 50% para moradia. A gente tem um cenário aqui de 90% mais ou menos dos imóveis que são utilizados para moradia e cerca de 10% para investimento. Então nós estamos num cenário extremamente favorável. Nós temos uma carência de cerca de 6 a 10 milhões de imóveis no Brasil. E isso traz segurança, sem dúvidas. E isso tudo você vai conquistar o cliente. Nós tivemos caso recentemente de um professor que ele passou por todo esse atendimento. Ele falou: olha, eu nunca tive um atendimento assim, mas eu só não vou comprar por um motivo. Porque está chegando o final do ano e eu não quero pagar imposto de renda. E a corretora olhou para mim, e agora, Renato, sai dessa, né? Aí eu falei: olha, de forma alguma, como é que funciona o imposto de renda? O senhor vai comprar o seu imóvel, o senhor vai declarar, e o senhor só vai pagar no momento que o senhor vai vender. Ninguém paga imposto para poder comprar. Você paga por auferir um determinado valor pecuniário. E no momento que você vai vender o seu imóvel, aí sim, aí você vai declarar 30 dias depois. Não é no exercício seguinte, como muitos pensam. A legislação de imposto de renda é uma legislação específica, uma legislação própria. Então, quando você vai vender, você já paga 30 dias depois. Muitos pagam no seguinte, mas pagam com multa e juros. E você vai pagar 15% sobre o lucro. Então, se você comprou um imóvel por R$100 mil e você vendeu por R$200 mil, o seu lucro foi de R$100 mil e você vai pagar o chamado ganho ou lucro de capital de 15% sobre 100 mil. Então, você vai dar para o fisco, você vai dar para a Receita R$15 mil. Então, é assim que funciona. Ele não saber disso, compra o apartamento. Uma informação. Eu estou falando de uma informação simples, não é dificuldade de aprender isso, basta a gente se esforçar, buscar saber. A gente passou por tudo isso, o cliente disse não, e com essa informação, onde é que eu assino? E a gente fechou esse apartamento. Pode, pois não. Qual a orientação que você daria ao corretor com relação à condição de pagamento? Esse é o entrave que o cliente, quando chega à construtora, ele sempre reclama, né? Que ele não tinha ciência de algumas informações, tipo como funciona o INCC, o valor de financiamento lá na frente, após 3 anos de financiamento, de poupança. Então, esse é o momento
do corretor realmente, primeiro, entender como funciona esse processo de financiamento? Perfeitamente. Esse é realmente o momento. Você vai primeiro fazer toda essa abordagem, tá certo? Aí, aproximando o fechamento, aí a gente vai entrar nos detalhes jurídicos. Aí entra assim, cada caso... Qual o seu nome? Janaína. Cada caso, ele tem uma peculiaridade, tá certo? Por exemplo, tratando-se de imóveis na planta. Na planta, a construtora ela cobra o INCC, tá certo? O Índice Nacional de Construção Civil. Depois que o imóvel ele é entregue, o INCC ele vai dar em torno, é mensal, mas vai dar uma média de 7% ao ano, mais ou menos, tá certo? Você pode abrir a página e mostrar para ele. Então, esse é o custo que ele vai ter. Para o investidor, ele vai chegar, poxa, mas eu vou ter 7% de prejuízo. Aí você vai dizer, olha, mas o mercado, você está pagando 7%, mas você vai ter aí uma valorização que pode chegar a 18, 20, 22 ao ano, dependendo do estado, né? Então, você vai subtrair essa INCC, você vai ter uma valorização. Aí, poxa, mas aí vai chegar a 10% ao ano, exemplo. Eu ganho na poupança 7, eu tenho um rendimento especial que chega a 8. Aí você vai dizer o seguinte, mas você está ganhando 8% sobre o valor que você investiu. Eu estou falando aqui de 10% líquido, que seja, sobre um valor total de 300, 400 mil, que é o valor do imóvel, que é um valor que você não empregou. Então é mais uma dicasinha de investimento, mas tem que ser falado tudo. Depois da entrega, geralmente já vai ser um IGPM mais 1%. Essa é uma informação que tem que ser falada. Tem que abrir o contrato e explicar. É porque assim, se eu for com todos os detalhes, é muita coisa, mas tem que ser passado para o cliente, não pode omitir, né? E tem corretores que pensam que omitindo ele vai conquistar o cliente. Errado. Nós estamos extremamente equivocados. A partir do momento que você passa essas informações, você adquire confiança no cliente que você está atendendo. A partir do momento que você fala da existência do INCC, de um IGPM, de um custo financeiro, que você procura saber ali tecnicamente quanto ele ganha para saber se aquele valor comporta para que ele possa pagar o apartamento e pagar o financiamento, fazer uma simulação também com o banco, com a instituição bancária, é onde você vai realmente conquistar o cliente, vai conseguir realizar a venda. Pois não. Perfeito. Com todas as condições que ele conseguiu. Desconto de 10%, pagamento em um ano a vez de 3 e comprando antes da aplicação que INCC naquele momento. Perfeitamente. O que o senhor está falando é importante porque o senhor consegue conquistar o cliente. Eu pego, por exemplo, tem construtoras hoje que elas no contrato tem a taxa de repasse. Se você vende seu apartamento na planta antes da entrega, você tem que pagar um determinado valor de 1%, 2%, 3%, depende da construtora. Se você já passa esse diferencial naquele empreendimento que é mais baixo, até isento, já é uma maneira de você também conquistar e dar a vantagem que o senhor realmente está dizendo. Sem dúvidas é importantíssimo para esse tipo de perfil. Eu vou tentar falar bem rápido aqui, mais 5 minutos? Nossa, mãe, como é que fala? 3 minutos neurolinguística? Mas eu vou conseguir, e respeito aos palestrantes, demais, vai ser excelente. Além da técnica do direito, da abordagem técnica, a gente tem que ter sensibilidade, tá certo? Então, aqui na neurolinguística nós temos um termo chamado rapport. Rapport é um termo francês que significa estar em sintonia com a pessoa. Vou falar um pouquinho mais rápido agora. Então, por exemplo, não tem como eu conversar com a Janaína, se eu estou em conversa só eu e ela na sala, e eu estou em pé e ela está sentada. A gente não vai conseguir ter uma comunicação. Então, a comunicação ela começa de uma maneira corporal. Né? Se eu estou sentado, eu consigo estabelecer um canal de comunicação. Nós temos também que utilizar a questão da razão e emoção. Se você pega, por exemplo, uma criança chorando, se você chega, pare de chorar, pode ter certeza que a criança vai chorar ainda mais, porque ela está no canal de emoção e você de razão.
Então você não está conseguindo estabelecer uma sintonia com ela. Então isso é errado, você não consegue desenvolver. Isso também repercute na venda, né? Temos questão da audição, a audição no setor comercial. Nós temos um mercado lá em Fortaleza que ele utiliza muito música. A certa música ela pode ser um prejuízo e pode ser uma grande vantagem. Lá ele utiliza música que o tempo da música, o tempo é abaixo do seu batimento cardíaco. Então isso traz o quê? Um retardo. A pessoa está com aquela música bem calma, ela começa a fazer compra com o carrinho mais calmo. Isso faz com que ela fique 10 minutos, 15 minutos a mais no mercado. E 15 minutos a mais no mercado pode representar R$100, R$150 a mais na conta. Tá certo? A gente tem que trabalhar, utilizar todos os nossos sinais de comunicação. Visão também, a parte sinestésica, que é exatamente o sentimento. Você tem que identificar qual é o cliente que você está lidando. Tem clientes que eles são emocionais, tem uns que são técnicos. Eu recebi uma cliente que ela chegou, olha, eu estou querendo vender a minha casa, mas eu estou com dor no coração porque as minhas árvores são tão lindas, minhas plantas. Ela é uma pessoa totalmente que eu já identifiquei o canal dela. Ela é sinestésica, ela é uma pessoa de emoção. Não adianta eu começar logo falando de cálculos, de tudo que eu vou assustá-la. Entendeu? Então você tem o quê? Que entrar em sintonia, entrar no canal de comunicação dela e depois sim você vai trazer-lhe à mesa os dados técnicos que você vai mostrar. Então eu comecei mostrando e falando do empreendimento, só linguagem sinestésica. Olha esse empreendimento aqui, olha esse pinheiro. Aí ela começou a rir, meu Deus do céu, meu pinheiro, não sei o quê, olha esse daqui que vai ter. Aí comecei a falar várias características daquele empreendimento para poder entrar em sintonia. Já tem, geralmente os homens, eles são mais frios, não adianta você florear muito, ele quer qual o preço, a tabela, não sei o quê, entendeu? Então não adianta você ir com um papo muito bonitinho demais, que você vai às vezes afastar o cliente, tá certo? Então, a neurolinguística, ela vem realmente trazer ferramentas para que você possa lidar com o cliente. E último caso, para finalizar, teve um cliente que chegou à nossa empresa e ele foi indicado por um amigo nosso, meu e da Rejane. E esse cliente ele veio do Sul, passar 10 a 15 dias em Fortaleza para poder investir no imóvel. E ele já estava no final da estada dele lá em Fortaleza, já estava para viajar. Foi quando ele falou com o nosso amigo, falou, rapaz, não compre não, antes de você comprar, vá lá na Remax Atitude, fale com o Renato, com a Rejane, para poder você escutá-los. E ele foi, ele já chegou armado, ele chegou lá no nosso escritório e chegou e disse, olha, eu estou vindo aqui só por educação, bem frio, porque o meu amigo indicou para poder fazer, para realmente, para poder a gente conseguir comprar, mas eu já comprei, vou comprar amanhã, eu já decidi qual é o imóvel. E naquela ocasião eu falei, o senhor já descobriu o seu imóvel, já sabe como vai cobrar? Que ótimo, então pronto, já está resolvida essa situação. Então, fico feliz e tal, e já mudei de assunto, já cheguei, mas me diga como é que foi seu estado em Fortaleza, você gostou das praias? Muitos corretores já estariam logo empurrando, não, reparei, já que você não assinou ainda, deixa eu te mostrar esse outro produto, né? E naquele momento, ele, poxa, não vai me oferecer nada. E eu não ofereci nada. Eu não, que ótimo, está resolvido. Aí começou a falar das praias. Lá na frente, a gente começou a voltar para o produto, né? E eu fiz toda essa abordagem que eu fiz com vocês agora, eu fiz com ele. Naturalmente, sem falar mal do produto dele. E no final ele falou, olha, eu passei aqui por mais de 8, 10 corretores e nunca ninguém falou dessa maneira, dessa abordagem. E eu estou vendo que eu estou comprando um produto inseguro. Aí ele mesmo falou mal do produto dele, eu não falei. Eu falei do mercado, de todas essas ferramentas. E o que aconteceu? No dia seguinte, ele foi comigo até um outro empreendimento, ele estava acompanhado com a filha dele e ele comprou 2 empreendimentos com a gente. Então a gente anulou todo o atendimento de vários produtos que ele passou, porque nenhum conseguiu realmente dar um atendimento específico e técnico. Vou pular, não vou falar disso, vou terminar a apresentação, isso aqui fica para outro momento. Eu agradeço demais a vocês, tá certo? Vocês fazem parte de um município que hoje é o primeiro, é o maior em termos populacionais norte e nordeste. Vocês fazem parte de Feira de Santana, que hoje é o 5º maior interior do Brasil e está também maior do que mais de 9 capitais. Então vocês têm tudo na mão, é um processo de evolução. Aproveitem realmente essas informações. Tem um brocado latino que diz assim, repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe do ensinamento. Repitam, pratiquem e o meu muito obrigado.